Pessoal, aula número 1 do nosso curso completo de Direito Administrativo, toda essa disciplina que cai em todas as provas de todos os concursos públicos. Eu vou te ensinar de um jeito super fácil, super simples, você vai gostar dessa disciplina e principalmente você vai acertar qualquer questão de prova. Tudo que eu vou falar aqui, gente, foi cobrado nas provas e eu vou abranger toda a matéria. Não existe uma questão de prova sequer que não vai ser respondida por essas aulas, hein? Eu prometo. E eu te falo isso com muita segurança, porque eu passei os últimos 7 anos da minha vida encaixando questões de prova. Eu encaixei as questões de prova ao longo do meu material. Então eu sei exatamente quais são as frases, quais são os tópicos, o que é mais importante, o que tem mais chance de aparecer na sua prova e posso te mostrar isso e te explicar para que você possa alcançar o seu grande sonho, que é mudar a sua vida, que é alcançar a estabilidade, alcançar o cargo público almejado, né? Mudar totalmente a vida sua e da sua família. Então vamos lá, quando a gente começa a falar sobre direito administrativo, uma questão que pode aparecer na sua prova é mais difícil, mas pode aparecer, é o conceito de direito administrativo. Existem várias correntes que se propuseram a conceituar o direito administrativo, mas atualmente a gente adota a corrente funcional. Direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função que a administração pública desempenha. Administração pública, gestão da coisa pública. Então, o direito administrativo é aquela área que vai regulamentar tudo que envolve a gestão da coisa pública. E quando eu falo de gestão da coisa pública, eu falo tanto da relação que existe entre a administração e os administrados, as relações que existem entre os órgãos da administração e entidades da administração e também tudo que envolve a atuação da administração no que tange a prestação dos serviços públicos, o exercício do poder de polícia, intervenção na propriedade privada. Então, por hora, gente, o que é direito administrativo? Estão vendo que esse conceito está todo em verdinho no material, porque ele responde até 100 questões de prova. Direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. Isso pode aparecer? Pode aparecer, mais difícil, é muito fácil. Então eu acho mais difícil. Quando a gente fala de direito, conjunto de leis que regem o convívio dos seres humanos em sociedade, o direito é dividido em dois: direito público e direito privado. Direito privado é aquele grande ramo do direito que regulamenta as relações que existem entre particulares, né? Então, se eu celebro um contrato com você, esse contrato está sendo regido pelas regras do direito privado. E o direito público, por sua vez, é aquele grande ramo do direito que vai falar sobre a atuação do ente público, vai regulamentar toda a atuação do Estado, tudo que o Estado desempenha, tudo que o Estado faz. Então existe essa divisão. Prof, essa divisão é absoluta? Não existe divisão absoluta, gente. Sabe por quê? Em muitas situações, o Estado pode abrir mão dos poderes que ele tem e celebrar um contrato que é regido pelo direito privado. Um contrato em pé de igualdade com o particular. Isso pode acontecer? Pode sim. Então eu não posso falar que existe uma divisão absoluta entre direito público e direito privado, mas em regra, na grande maioria das situações, o direito privado trata das situações, das relações jurídicas travadas entre dois privados. Quando a gente fala de dois privados, dois particulares, eles estão em pé de igualdade. E o direito público, por sua vez, é aquele grande ramo do direito que vai tratar sobre tudo que o Estado desempenha, as relações jurídicas travadas pelo Estado. Lembra, gente, que no direito público o Estado tem muitos poderes, porque o Estado busca atender a coletividade. E como o interesse da coletividade prevalece frente ao interesse de um particular, o Estado tem mais poderes do que nós. Para garantir o interesse público, o Estado tem mais poderes, mas ele vai exercer, desempenhar esses poderes no limite da lei, em conformidade com a lei, em conformidade com o ramo do direito público. Então tá, prof, entendi. O direito, as regras da sociedade são divididos em dois grandes ramos: direito público, que regulamenta a atuação do ente público, e direito privado, que regulamenta as relações entre dois particulares. Quando eu falo de direito público, dentro do direito público estão quais áreas do direito? Direito tributário,
que fala sobre a prerrogativa do Estado de cobrar tributos, direito constitucional, que fala sobre a Constituição do Estado, direito administrativo, que fala sobre o que, gente? Sobre a função administrativa que o Estado desempenha. Então, conceito de direito administrativo que pode aparecer na sua prova. Gente, tá vendo? Tá todo em verdinho. Eu mostro pra vocês o que é mais cobrado. Tudo que tem verde responde a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página, observou quais são os tópicos mais cobrados, já assistiu a videoaula desse capítulo, leu a página, não vira para a próxima página antes de resolver questão de prova. Página a página você vai resolver questão. Todas as questões de prova dos últimos 11 anos estão encaixadas nesse material. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse conteúdo. São pouquíssimas páginas que garantem a você a resposta de todas as questões. Não precisa estudar material maior. Material objetivo para você esgotar o conteúdo mais rápido. Eu sei que você tem pouco tempo para estudar. E para memorizar esse conteúdo, você precisa de focar nas questões. E é dessa forma que você vai estudar. Terminou de ler essa página, aproxime o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você vai ficar mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é a resolução de questões. E você aplica o que você acabou de estudar na hora. Vê como a banca cobra, memoriza muito mais, focando no que é mais importante. Eu já te mostro o que é mais cobrado. Então tá, direito administrativo, ramo do direito, que faz parte do direito público, que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. É isso, prof? É isso, gente, é isso. Beleza, e quando a gente fala de Estado, o que é esse Estado? Pessoal, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, formada por 3 elementos: governo, povo e território. Sabe aquela empresa de telefonia GVT? Troca o V pelo P, GPT, governo, povo e território. O Estado governa o povo que tem um determinado território. Essa frase aqui, gente, conceito do Estado, também está em verdinho, responde até 100 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que envolvem o conteúdo dessa página. É assim que você vai estudar. Página a página, resolvendo questão, tá bom? Esse material foi feito para você esgotar cada disciplina do seu edital em apenas 7 dias. Então, milhares de pessoas já alcançaram a aprovação através desse material e conseguiram, gente. Gente que trabalha, que tem filho. Então, eu pensei em vocês, que tem pouco tempo para estudar e precisa fixar a matéria. Beleza, entendi o que é Estado. Mas quais são as funções que o Estado desempenha? O que acontece, gente? Por que o Estado tem todo o poder, né? Tem tanto poder. Nós, o povo, a gente confere ao Estado poder. Todo poder vem do povo, o poder do Estado vem do povo. E esse poder, ele é uno e indivisível. Entretanto, dentro da máquina pública, dentro da máquina estatal, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Quando você for construir sua casa, ou já construiu sua casa, você começou pela estrutura. Prof, quais são esses poderes estruturais? Legislativo, executivo e judiciário. Essas são as funções principais que o Estado desempenha. O executivo executa. Executa o quê? Executa o que está na lei, administrando, gerindo a coisa pública. O judiciário julga e o legislativo legisla. Essas são as funções típicas ou funções principais de cada poder. Prof, onde que está escrito essas funções? Na Constituição, que é a nossa lei máxima. Professora, mas são só essas as funções que cada poder desempenha? Não. Cada poder também, gente, desempenha funções que são atípicas, funções que são parecidas com as funções desempenhadas pelos outros poderes. Chegamos, olha só, nessa frase aqui está em vermelhinho, gente. O que acontece com essa frase em vermelho? Ela responde a mais de 300 questões de prova. Ela é a mais cobrada até agora. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões. Todas as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular para você praticar na hora. Prof, que frase é essa que é mais cobrada? Olha só, gente. A tripartição de funções entre esses 3 poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Até agora, isso aqui que é o mais importante. Como assim?
Preponderantemente, o executivo executa. Preponderantemente, o judiciário julga. Preponderantemente, o legislativo legisla. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Eu não posso falar que é só o legislativo que legisla, que é só o executivo que executa. Não é assim que funciona. Por exemplo, o legislativo tem a função principal de legislar. Mas existem situações quando a gente está diante de um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, que quem vai julgar o presidente da República é o legislativo. Quando o legislativo julga o presidente, ele está realizando uma função de julgar, uma função que é parecida com a função do judiciário, não é mesmo? Além disso, quando o legislativo aí organiza um grande concurso público para provimento de cargos, organizar um concurso público, um processo seletivo de quem vai assumir aquele cargo, é uma função administrativa, não é verdade? Ou seja, o que você tem que lembrar? Cada poder tem a sua função preponderante, a sua função típica. O legislativo tem a função preponderante de legislar, mas atipicamente ele vai desempenhar funções parecidas com o judiciário em algumas situações previstas na Constituição, como por exemplo, julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. E também ele vai o quê? Executar, administrar. O legislativo vai realizar compras, vai comprar material, vai fazer um processo seletivo dos seus próprios, de quem vai assumir os seus cargos públicos. Tudo isso também é função do legislativo. Então, para fins de prova, cada poder tem a sua função típica e também desempenha atipicamente as funções dos outros poderes. Guarda essa frase aqui, gente. Ela está em vermelhinho porque ela responde a mais de 300 questões. Lembrem-se, tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 e o que está em vermelhinho a mais de 300. Todas as questões de prova dos últimos 11 anos, nível médio e nível superior, foram encaixadas nesse material. Todas. Todas. Se você achar uma questão que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Eu falo isso há 7 anos. Ninguém nunca ganhou. É impossível. Eu criei o menor material do mercado, poucas páginas, para você esgotar a matéria mais rápido, mas que comprovadamente responde a todas as questões. Então, eu criei uma ferramenta para você chegar no seu objetivo mais rápido, para que você esgote a matéria e fique mais tempo fazendo o mais importante, que é o quê? Resolvendo questões de prova. Beleza, prof, já entendi isso. Ok, continuando. Uma outra coisa que vocês não podem confundir é a diferença entre função administrativa e função de governo. O que acontece? Estão centralizadas, concentradas no Poder Executivo essas duas funções, função administrativa e função de governo. A função de governo, gente, está ligada aos atos políticos, atos de alta gestão do Estado, que envolve grande discricionariedade. Discricionariedade é a mesma coisa que liberdade. O que acontece? O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Nós estamos em um Estado de direito, Estado que obedece à lei. Beleza. Só que a gente sabe que a lei não consegue esgotar tudo o que pode acontecer no caso concreto. Podem acontecer tantas, infinitas situações. Então, existem situações em que a lei confere ao agente público uma margem de liberdade para ele decidir como que ele vai atuar. Essa margem de liberdade, dentro dos limites da lei, a gente chama de discricionariedade. Quando eu falo de função administrativa, função de administrar a máquina pública, o agente público tem uma margem pequena de discricionariedade. Ele vai atuando ali em conformidade com a lei, em algumas situações ele tem alguma margem de escolha. Mas quando eu falo de função de governo, ou função política, o agente estatal tem uma margem o quê? Ampla de discricionariedade. Prof, como assim? Por exemplo, exemplo de função de governo ou função política. Sanção e veto de lei, declaração de guerra, definição de quais serão as políticas públicas que serão implementadas. Quando você escutar sobre função de governo, lembre-se que eu estou falando das grandes decisões do Estado. As decisões que a alta gestão que toma. Quem que é a alta gestão? Aquele detentor do cargo do Poder Executivo e aqueles que estão logo abaixo. Por exemplo, o presidente e os ministros. No âmbito estatal, o governador e os secretários. No âmbito municipal, o prefeito e os secretários exercem função política. Então, qual que é a diferença entre função administrativa e função política? Tem aqui, gente, olha. Tem esse quadro aqui para vocês não esquecerem. Função política e função
administrativa, ambas estão concentradas no poder executivo. Só que quando a gente fala de função de governo, a função de governo ou função política, o agente público tem uma margem maior de liberdade, são os atos da alta gestão. Beleza, entendi, prof. Gente, conceitos importantes que não são daqui, são de direito constitucional, mas eu vou falar, como eu sou professora de constitucional também, eu vou falar aqui com vocês. Sistema de governo, forma de Estado, forma de governo e regime de governo. Galera, como essa matéria não é muito aqui do direito administrativo, vou passar para vocês um macete, olha. Cola aqui no macete, olha. Como é que você vai lembrar qual que é o sistema de governo adotado no Brasil? Qual que é a forma de Estado? Qual que é a forma de governo? Como é que você vai lembrar disso? Olha, sistema de governo. Pega o SI, coloca ele grandão de sistema, mais o que, gente? O GO de governo, e você vai formar a palavra sigo. Aqui no Brasil a gente segue quem? Seguimos o presidente. Quando você fala de sistema, geralmente quando a gente estudava lá mais novo e a gente falava de sistema, a gente lembra de um sistema de matemática que envolvem duas variáveis, né? O x e o y. Mais ou menos assim que funciona. Quando a gente fala de sistema de governo, a gente fala da relação que existe de cooperação entre o poder executivo e o poder legislativo. O que acontece, gente? No Brasil, nós temos um presidente que ele cumula duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Prof, me explica. Chefe de governo é aquela função que está ligada aos grandes atos de governo, às grandes decisões políticas que eu acabei de falar com vocês. Então, sanção, veto de lei são atos de governo, por exemplo. Chefe de Estado, por sua vez, é aquela função que está ligada à representação da soberania do Brasil perante as outras nações. Quem é que nos representa perante os outros países? O nosso presidente. Nós temos aqui então, né, no presidencialismo, nós temos o presidente cumulando essas duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, por sua vez, funciona diferente. Lá na Inglaterra nós temos o rei Charles, que representa o quê? A Inglaterra perante as outras nações, ele é o chefe de Estado, e nós temos um primeiro-ministro que é o chefe de governo, que é quem toma as decisões de governo, para quem está lá governando, correto? Ou seja, existe uma cooperação entre o legislativo e o executivo. Por quê? Na Inglaterra, o chefe de Estado está no executivo e o chefe de governo está no parlamento, está no legislativo, beleza? Isso é parlamentarismo. Aqui no Brasil nós adotamos o presidencialismo. Prof, como é que eu vou lembrar disso? Pega o SI, gente, de sistema, mais GO de governo, olha que macete, formando a palavra sigo. Aí você vai lembrar, no Brasil a gente segue quem? Seguimos o presidente. Beleza. Forma de governo, pessoal. Forma de governo, eu tô falando da relação que existe entre o Estado e os seus administrados. Você vai pegar o quê, gente? Também macete para não esquecer. O FO de forma, coloca ele grandão, mais o GO de governo, coloca ele grandão, formando a palavra fogo. Aí você vai lembrar lá do Dom Pedro, colocando fogo na República. Forma de governo republicana, né, gente? República, todos nós participamos, né? Todos nós estamos participando do processo da formação de vontade do Estado. Regime de governo, macete também. Regime, gente, vocês vão lembrar que regime, para emagrecer, é coisa do demo. Ninguém gosta de fazer regime. Demo de democrático. Não vai esquecer. E por fim, forma de Estado. Pega a letra F de forma, mais o E de Estado, formando a sílaba FE de federação. Nós estamos o que, gente? Nós adotamos uma forma de Estado federado. Como assim, prof? Existem várias entidades federadas que compõem a República Federativa do Brasil. Nós temos os municípios, os estados, Distrito Federal e a União. Cada um desses entes é administrativamente autônomo e também politicamente. Como assim? Em âmbito municipal nós temos o prefeito, em âmbito regional nós temos o governador, em âmbito nacional nós temos o presidente. Eles estão subordinados uns aos outros? Não. Não existe subordinação, né? O município não está subordinado ao Estado. Não existe essa subordinação. O que acontece? Na Constituição Federal existe uma repartição de competências. Cada ente federado tem as suas competências estabelecidas na Constituição Federal e possui autonomia
administrativa para desempenhar aquelas funções, beleza? Ok, galera, vamos correr aqui. Fonte do direito administrativo, esse é um tópico também muito cobrado. Tá vendo que cada frase aqui, gente, destacada em verde, responde a 100 questões. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code questões. Todas as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular para você responder. O ideal é o seguinte, você demora em média 2 minutos para ler cada página e você vai ficar em média 3 minutos respondendo pelo menos 2 questões. Por quê, prof? Assim, gente, olha que maravilha. No final de 20 minutos, né, você vai ter lido 10 páginas, já leu 10 páginas. Com mais 3 minutos para responder questão em cada página, você vai ter o que? Respondido aí 2 questões por página. Vamos dizer que você respondeu, então, leu 20 questões. No final de 1 hora, olha que eficiência. Foi 20 minutos lendo, 30 minutos respondendo questão. No final de 50 minutos, você vai ter já esgotado alguns tópicos do seu edital e acertado 20 questões. Se você estudar dessa forma, você esgota em 1 semana uma matéria do seu edital, essa matéria que é cobrada em todas as provas de concurso público. E isso serve para qualquer concurso público, porque esse livro aqui responde a todas as questões, ele serve para qualquer concurso público e responde a todas as questões. Já falei para você, se você achar uma questão que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou e nem vai ganhar. Todos os dias a gente sai uma prova nova, a gente encaixa mais questões aqui. Todos os dias. É religioso. Eu tenho uma pessoa que me ajuda e fica encaixando questão aqui todo dia. Então eu consigo mostrar para vocês o que é mais cobrado e consigo encaixar tudo aqui. Vamos lá. Fonte do direito administrativo. Quando a gente fala de fonte, de onde vem as regras do direito administrativo, né? São 5 fontes que vocês precisam decorar, 5 fontes. Primeira fonte, gente, a lei. Nós estamos em um estado de direito, estado que obedece o direito, que segue o direito. Lembra do seguinte, lembra do estado absolutista, quando o rei monarca podia fazer bem o que ele queria? Ele fiscalizava suas terras, pegava até sua esposa, sabe? Fase de total irresponsabilidade do Estado, não existia limite para a atuação do Estado. O monarca tinha poder e pronto, fazia o que ele bem queria. Só que com o advento das revoluções na Europa, da Revolução Francesa, surge a noção do Estado de Direito. A burguesia começou a desenvolver sua atividade comercial e falou assim, uai, monarca, você não pode vir aqui confiscar minhas terras, não? Eu trabalhei duro por essas terras. A sua atuação precisa encontrar alguns limites. Tem que ter limite, tem que ter limite. E aí surge o Estado de Direito. O Estado agora tem que obedecer o direito. Existe limite para o Estado, existe regra. Então, gente, quando eu falo de fonte do direito administrativo, a primeira fonte é a fonte primária, é a lei. Essa é a fonte primária do direito administrativo. Única fonte primária. Quando eu falo aqui de lei, eu estou falando de lei em sentido amplo, abrangendo aqui, nesse caso, todas as espécies normativas, né? Eu tô falando da Constituição, da lei ordinária, da lei complementar, dos atos normativos, tudo que tá o quê? Regulamentando a função que o Estado desempenha, a função administrativa, é fonte primária. Primeira fonte primária, lei. Segunda fonte, jurisprudência. Jurisprudência tem algumas pegadinhas. A jurisprudência é o conjunto dos julgados, né, emanados pelo Poder Judiciário a respeito da atuação do Estado que vão influenciar o direito administrativo, como que a administração pública vai atuar. Quando a gente fala da decisão de um juiz, a decisão de um juiz isolada em um processo, ela gera efeitos o quê? Perante as partes do processo, né? Perante as partes do processo. Se eu não fiquei sabendo, aconteceu, não mudou nada na minha vida. Agora, existem algumas decisões emanadas pelo Poder Judiciário que elas geram efeitos erga omnes, perante a todos, para todos. Por exemplo, a súmula vinculante. Súmula vinculante é o quê, prof? Súmula vinculante, ela advém de uma multiplicação de processos sobre uma questão que envolve matéria da Constituição, que está prevista na Constituição. E cada juiz está decidindo de uma forma diferente. Cada juiz está decidindo de um jeito. O STF, a Corte Suprema do Judiciário, verifica aquela confusão e fala, poxa vida, para tudo. Para tudo. Vamos sentar ministros do STF, 11 ministros. Vamos aqui definir um entendimento único sobre essa questão.
Existe uma multiplicação de processos. Vamos agora sentar e decidir o que a gente entende sobre essa questão. Vamos editar uma súmula, mediante a aprovação de 2/3 dos membros do STF. O STF, então, edita um entendimento que é vinculante. O que é vinculante? Ele vincula. Todos os juízes, a partir daquela súmula, terão que tomar decisões em conformidade com a súmula. E também a administração pública também vai ter o quê, gente? Também vai ter que seguir aquele entendimento. Por isso que a gente fala aqui, a jurisprudência, a mera jurisprudência, um julgado, uma decisão de um juiz, ela gera efeitos de forma secundária para a administração pública. É uma fonte secundária, É claro que se o juiz ali condenou o Estado a pagar uma indenização, o Estado vai ficar ligado. Opa, a justiça está entendendo dessa forma, não vamos fazer mais isso não. Claro que vai influenciar de forma secundária. Então, a jurisprudência em si, fonte secundária do direito administrativo. Agora, a súmula vinculante, as decisões que operam efeitos para todos, erga omnes, elas são mais importantes do que uma mera fonte secundária. A gente fala que ela é uma fonte principal ou direta, ela está um pouquinho acima da fonte secundária. Isso é pegadinha de prova. Para a sua prova, como você vai responder? Jurisprudência, sequinho assim, fonte secundária. Súmulas, decisões que operam efeitos erga omnes, fontes principais ou diretas. Beleza, prova. Continuando. Também a fonte do direito administrativo, gente, olha, a doutrina. Doutrina é o conjunto dos estudos, né? Dos estudiosos sobre direito administrativo. E os costumes, fonte também, no caso dos costumes, fonte secundária indireta. E os princípios gerais do direito. Pode cair, mais difícil, mas pode cair. Chegamos no tópico mais cobrado. Gente, o que é mais cobrado em cada capítulo eu coloco para vocês no inicinho. Quais são os artigos mais importantes para vocês lembrarem, para vocês darem uma olhada. Isso é assim, a dica do milhão, viu? A dica do milhão, porque quando você vê repetidas provas cobrando o mesmo conteúdo, vai vir de novo. Então eu tô mostrando para vocês o que é mais importante. Chegamos no tópico mais cobrado. Tá vendo essas duas frases que estão em vermelhinho? Cada uma delas responde a 300 questões de prova. Ou seja, gente, despenca nas provas de concurso. Vamos lá. Eu quero falar sobre o conceito de administração pública. A administração pública ela pode ser entendida em conformidade com critério subjetivo e em conformidade com critério objetivo. O que é isso, prof? Gente, o Brasil adota o critério subjetivo para conceituar a administração pública. Subjetivo, quando você escutar essa palavra, você vai escutá-la muito no direito. Subjetivo vem de sujeito. Aí você vai lá, sujeito. Então, subjetivo, de sujeito. Sujeito é quem faz parte da administração. Quem é que faz parte da administração? Por exemplo, a lei estabelece que a administração é formada por administração direta, que são os próprios entes federados, e administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Ou seja, a lei estabeleceu quem é que faz parte da administração. É assim que funciona, sabia? Então, critério subjetivo, você vai lembrar de sujeito, aí você fala, de quem faz parte, tá bom? E administração pública segundo o critério objetivo, eu tô falando do objeto. Objeto é o quê? É o que a administração pública faz. O que ela faz, prof? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, ela faz um monte de coisa. Macete, então, pra vocês. Olha, gente, ó, o macete aqui, ó. Olha a bomba aqui, atenção. Critério subjetivo, olha o su grandão de sujeito. Aí você fala, quem faz parte. Critério material ou objetivo, olha o bar grandão. Material objetivo, eu tô falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Galera, nessa primeira aula, era o que eu queria passar para vocês. Dá uma olhada nos esquemas no final do capítulo. No final do livro, antes de ir para a prova, eu quero que vocês estudem as frases poderosas. Isso é a dica do 1 milhão, viu, gente? Porque você vai mudar a sua vida com esse concurso. Olha só, essas são as frases mais cobradas de cada capítulo. Essas frases aqui respondem a 66%
das questões de prova. Então, isso aqui que você tem que estudar antes da prova. Antes da prova, você vai olhar quais são as frases que estão destacadas com as cores, que são as mais cobradas. Dá uma olhada nos esquemas do final do capítulo e, principalmente, estuda as frases poderosas. Gente, eu não sei contar pra vocês quantas provas só caíram as frases poderosas. Por exemplo, essa primeira frase aqui, que o poder do Estado é uno e indivisível, o poder executivo, legislativo e judiciário, responde a 13% das questões. Essa aqui do critério da preponderância, 18% das questões. Essa sobre fonte primária, 4% das questões. Essa sobre direito administrativo, 3% das questões. Essa sobre administração pública, critério subjetivo, 13% das questões. Galera, foi isso. Vou deixar essa live salva aqui pra vocês até o final do dia. Então aproveita esse conteúdo. Me conta se vocês estão com alguma dúvida. Todo mundo tá nos grupos de dicas do WhatsApp. Todo dia eu tô mandando aulas incríveis pra vocês. A gente vai esgotar todo o edital de vocês. Vocês vão ver que é possível, sim, alcançar a aprovação. É possível mesmo tendo poucas horas para estudar, se você estudar de forma objetiva, se você conseguir focar no que é mais importante, que são a resolução das questões de prova. Se você tiver uma ferramenta que te ajude, tá bom? Conta comigo! Um beijo grande, tchau, tchau!